Oh, quão cego andei e perdi. Quero convidar você a ficar de pé, abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, certo? Abra sua Bíblia aí na carta de Tiago, capítulo 5, e por favor, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Salvar um tão pobre pecador. E vamos orar. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho um rico privilégio de transmitir a Tua palavra, que é espiritual, por esse livro espiritual, que não fica nunca fora de moda, sempre é atual nesses dias. Eu quero te agradecer porque o Senhor tirou este aqui de uma timidez tão grande hoje, pode transmitir a Tua palavra sem medo, sem temor e tremor, mas com muito respeito e temor ao Senhor. Mas nada me impede, meu Deus. Eu te agradeço por isso, porque isso é a ação do Teu Santo Espírito. Pai querido, peço que cada coração nessa noite aqui seja abençoado. Eu peço que a Tua palavra, por favor, a Tua palavra possa encontrar, meu Deus, espaço nesses corações que estão aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, qualquer sentimento contrário aos sentimentos do Teu Santo Espírito, os sentimentos de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, enfim, todos esses sentimentos maravilhosos que provêm e vêm do Teu Santo Espírito. Eu peço a Ti todo sentimento contrário a este sentimento. Que o Senhor esteja, meu Deus, afastando, que o Senhor esteja retirando em nome de Jesus. Que cada um de nós aqui possamos estar nos esvaziando como Jesus, para que a Tua vontade seja feita. Que a Tua palavra, meu Deus, possa também fazer a limpeza. Que a Tua palavra possa corrigir, possa educar. Que a Tua palavra possa consertar e colocar-nos no prumo, certo? Em nome de Jesus, Pai, peço também toda perturbação e espírito contrário ao Teu. Que o Senhor esteja anulando as forças, amarrando e repreendendo desse lugar em nome de Jesus. Pai, que essa semente, meu Deus, fique gravada em nossos corações, principalmente no meu. Pai, obrigado. Eu tenho o privilégio nesse momento de falar a Tua palavra. Eu não sei até quando, mas hoje eu tenho este privilégio. Obrigado, Senhor. Por favor, me ajude nesse momento. Amém. Pode sentar no seu lugar. Deixa a palavra de Deus aí, diz assim, em Tiago 5. Eia, pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, e sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera, espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e Sião. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo
juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, o pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos irmãos, como eu já falei em alguns capítulos anteriores, hoje finalizo a carta de Tiago aqui diante de vocês. E não é um desafio muito fácil você pregar um livro da Bíblia e toda vez colocar um capítulo após o outro. É um desafio, não é fácil. Mas sabemos que no contexto histórico da carta de Tiago, existem algumas coisas que nós precisamos repetir para saber. Esse Tiago, provavelmente, irmão de Jesus, ou provavelmente um outro Tiago, porque existe uma polêmica teológica na questão de quem é este Tiago. Porém, este conteúdo, de forma que se trate de quem é o autor, não importa tanto. Por que não importa tanto? Por quê? Porque o que importa para nós é os princípios, as verdades que estão implícitas e explícitas nessa carta, e principalmente nesse capítulo. Entendeu? Então o que importa é isso. O Tiago em polêmica, se é o irmão de Jesus, se é outro qualquer, isso não importa tanto. Isso não nos edifica. Isso é uma questão teológica, é debate de teólogos, e que fique com eles esse debate. O que importa para nós é o que Deus vai falar aos nossos corações essa noite. Isso é o que importa. Então, diante desse capítulo, eu desenvolvi a seguinte temática: a paciência que traz, a paciência que as maldades do dia a dia. A paciência e as maldades do dia a dia. Basicamente, a gente vê isso. A gente vê a maldade expressa nesse capítulo, e a gente vê também a paciência sendo trabalhada nesse povo, que dentro do seu contexto também a gente vê uma igreja extremamente problemática, que causa para nós um espanto. Por quê? Um espanto. Por que nos causa este espanto? Porque simplesmente o espanto que nos causa é porque estas pessoas são contemporâneas a Jesus Cristo. Então, às vezes a gente aprende da religião, nos catecismos da vida, nos conselhos da vida religiosa, a gente aprende que as pessoas da Bíblia não erram, que as pessoas da Bíblia não são pessoas que causem problemas, e a gente tem que sair desse mundo de encantamento errado, sabe? De achar que essas pessoas tinham algo mais santo do que nós, e pararmos e amadurecermos e dizermos assim: olha, os maus exemplos que existem na Bíblia
não são para que eu faça as mesmas coisas ou para que eu me justifique ou justifique as minhas maldades com as coisas erradas que tem na Bíblia. Não, é para que eu e você, diante dos erros explícitos da Bíblia, dos personagens que erraram, dos problemas que existem, é para que eu e você olhe aquele erro e diga: não vou cometer tal erro que tal pessoa fez. É para isso. A pessoa que é madura entende isso. A pessoa que é imatura, a pessoa que é menino na fé, ela não entende isso. Ela vai olhar e vai dizer: olha o que fez Ló, olha o que fez Davi, então eu faço também. O menino se justifica assim. Agora, o maduro na fé não. Ele olha o erro que está implícito e explícito ali na Sagrada Escritura e diz assim: eu não farei a mesma coisa que eles fizeram. Então essa igreja, ela tinha muitos problemas. Os problemas que eram ricos contra pobres, e os pobres, eles, por sua vez, numa defesa natural que todo ser humano tem, que em algum momento da vida ele tem que se defender naturalmente. Se tem uma ferida, se tem uma enfermidade, a gente tem células que no momento já tenta defender-se daquela enfermidade. Imagine uma situação de turbulência, imagine uma situação de constante conflitos, como eu preguei da última vez. Conflitos, é claro que as pessoas vão armar uma defesa. E aí, o conflito que vivia essa igreja: ricos humilhando os pobres, pobres humilhando os pobres, se defendendo contra os ricos e denunciando eles, por eles não serem pessoas generosas quanto ao trabalho, mas escravizavam eles nos trabalhos. Então Jesus, ele afirmou uma questão sobre a questão das riquezas. Se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, Jesus falou o seguinte, afirmou o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mas ainda acumulem para vocês o tesouro também que está no seu coração. Então Jesus, quando ele afirmou a questão de tesouro, ele disse que não é que ele está dizendo aqui: agora você vai andar como um miserável, você agora vai andar como um mendigo, você agora vai andar como um desgraçado. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está afirmando o seguinte: nós não devemos colocar todas as nossas forças, nossas expectativas, nossa fé. Jesus não está dizendo isso. Não é para a gente colocar nas riquezas, porque a própria palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A própria Bíblia diz isso, que o amor ao dinheiro. Não é que você vai odiar o dinheiro, não é que você agora vai desistir do dinheiro. Você vai sim ser senhor do seu dinheiro. É diferente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: é quando a pessoa faz do dinheiro o seu senhor, é um escravo dele. Mas quando você é senhor do seu dinheiro, você determina saudavelmente o que fazer com aquele dinheiro. Então, a questão que nós vemos aqui é essa. Eu vi um pensamento popular que diz assim: chega-te aos bons e serás como um deles. Chega-te aos maus e serás pior do que eles. É o que parece na carta de Tiago. Parece muito isso. Parece o seguinte: que quando as pessoas se achegavam aos maus, elas se tornavam piores. Parecia uma coisa pior após a outra. Cada conflito, cada coisa que acontecia, cada choque entre rico e pobre naquela igreja piorava a situação. Como diz a sabedoria popular, não tem nem autor, é uma sabedoria popular. Se você se chega às pessoas boas, você se torna igualzinho a elas. Mas se você se achega aos maus, você vai ser pior do que eles. Por quê? Porque quando eu me chego aos bons, eu sei que ali as pessoas vão mostrar fruto da bondade. Quando eu me chego aos maus, eu tenho consciência que eles fazem o mal, então eu vou fazer pior do que eles. É isso, então acontecia muito isso na igreja que Tiago estava à frente, que Tiago escreveu para essa igreja, que Tiago liderava essa igreja. Existia isso, esses conflitos. As pessoas eram umas piores do que as outras. Não tinha esse negócio porque era pobrezinho, era bonzinho. Não tinha isso porque era rico, era bonzinho. Não. Uns eram piores do que os outros, por causa dos conflitos, por causa do pecado.
Então a primeira coisa que eu vejo no texto aí, isso. Ele diz o seguinte: ouçam os que têm a riqueza, ouçam os que têm na riqueza o seu Deus. Primeira coisa que Tiago coloca no texto aí é a seguinte: ouçam, ele faz uma advertência, prestem atenção, os que têm na riqueza o seu Deus. É a primeira coisinha que Tiago coloca. Preste atenção, ouça, abram bem os ouvidos. Aqueles que têm o seu Deus e a sua riqueza. Jesus afirmou sobre isso também em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou Deus Mamon. Certo? As pessoas, inconsciente ou conscientemente, hoje em dia as pessoas estão assim, servindo de forma muito contundente ao dinheiro. As pessoas estão servindo. Se você prestar bem atenção, se você for uma pessoa espiritual, se você não for uma pessoa espiritual, eu não tenho compromisso com quem não é espiritual. Eu não tenho compromisso. Nem converso muito com quem não é espiritual. A questão é, se você prestar atenção, hoje o mecanismo capitalista, o mecanismo materialista, está tão forte na cabeça das pessoas, tão forte na natureza das pessoas, que até os valores familiares, os valores da família estão sendo baseados no que a pessoa tem ou deixa de ter. Se tem é abençoado, se não tem é amaldiçoado. Isso é perigoso. Eu vou dizer aqui para vocês, vou provar para você que é perigoso. Você sabe por que é perigoso? Você olhar para a pessoa que tem alguma coisa e dizer essa pessoa é uma bênção, porque olha só a vida dela como é, está abençoada, cheia de coisas materiais. Aí você olha para o outro que não conseguiu alcançar aquilo ali, aí você diz assim: fulano de tal parece que é amaldiçoado, nada dá certo da vida dele. Isso é perigoso, isso nem bíblico é. Isso é perigoso. A palavra de Deus nos mostra, dentro da palavra de Deus, que existiam órfãos, existiam pobres, existiam viúvas. Isso é natural. Nessa época não existia Bolsa Família, não. Não existia esse negócio de Bolsa Família, esses projetos do governo para ajudar as pessoas. Não existia esse negócio, não. Era cada um por si, e Deus, se tivesse misericórdia e compaixão, e ajudasse. Então veja bem, a situação que é, as pessoas, os ricos, diziam: olha, nós somos abençoados, nós é que sustentamos isso aqui, nós é que sustentamos vocês. Naquele tempo era difícil, porque a pessoa que era empregada era como um escravo. Dependendo da condição, ele tinha uma orelha furada. Ele tinha uma orelha furada para mostrar que ele era escravo, entendeu? E toda a sua família, dependente daquela pessoa. E dependendo do rico, se ele fosse cruel, coitadinho daquele pobre. Então, logicamente, existiam conflitos. É lógico que existiam conflitos dentro dessa igreja, por conta dessas coisas. Mas Jesus, ele está afirmando para nós. Jesus está dizendo aqui: olha só, a gente não pode ter como Deus o dinheiro, por mais que você tenha. Se Deus lhe fizer milionário, amém. Mas que você não perca o princípio, que você não perca a fé, que você não perca a humildade de reconhecer que você nasceu sem nada, e sem nada você também vai morrer. Você tem que reconhecer isso diante de Deus. O problema é quando as pessoas, quando começam a ter uma certa condição financeira, as pessoas mudam. Esses dias eu estava vendo uma temática sobre isso. O famoso, antes de ser famoso, pegou a propaganda da Havaianas. Famoso chega antes, mas teve uma temática esses dias sobre isso. Ele chega lá, a propaganda da Havaianas, ele não é famoso. Aí ele coloca lá, as meninas nem olham para ele. Quer dizer, ele olha para a Havaiana e tal, e elogia as mulheres. Quando ele se torna famoso, ele chega lá, né? Aí ele elogia a Havaiana e tal. As meninas dizem: é fulano e tal. Todas se derretem para ele. Então veja bem, a mesma coisa acontece esse princípio quando a pessoa
uma vez era pobre, de repente ela se tornou rica. Existe um perigo aí para a vida espiritual dessa pessoa. Se ela não tiver a riqueza quando vem à mão, a gente tem que ter sabedoria para não perder a fé e não mudar. Porque a gente pode começar a achar que é um faraó, pode começar a achar que é um imperador, como essa novela que houve. Pode começar a achar que é um todo-poderoso imortal. Isso é o perigo, meu querido, das riquezas, e o perigo da pobreza também. É o perigo da pobreza também. Tem pessoas que usam da pobreza, entendeu? Como a gente vê nas romarias da vida, nessa coisa, a gente já viu muitas vezes pessoas que usam da pobreza para fazer a riqueza, se fazendo de pobrezinhos, pedindo esmolas para crescerem, para se dar bem, né? Tem delas que dá até golpe. Já uma vez passou no Globo Repórter, se não me falha a memória, passou um documentário sobre isso, uma mulher que se fazia de mendiga e ficou muito rica só pedindo esmola nas ruas de São Paulo. Ela chegava, pegava o microzinho dela da casa dela, uma roupa normal. Chegava no centro por aí, botava uma roupa mendiga, se sujava lá, flagrava fazendo isso. Então existem os dois lados que são perigosos. Nós temos que ter cuidado com isso, porque está explícito nessa igreja o conflito de condição social. Conflito. Imagine o pastor, o líder, o bispo, o presbítero dessa igreja no meio dessa situação para resolver. Complicado resolver conflitos. Então, a primeira coisa é a diferença entre ser próspero e ser rico. Existe uma grande diferença, meu irmão. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui hoje, que há uma grande diferença entre ser pobre, entre ser rico e ser próspero. Existe muita diferença nisso. Existem pessoas que são ricas e não são prósperas. Existem pessoas que são pobres e são prósperas. E existem pessoas que são pobres e não são prósperas. Sabe disso? Porque a prosperidade é um estado espiritual em que a pessoa tem a bênção de Deus. A prosperidade não é riquezas materiais, porque o próprio texto expõe isso. O texto expõe que, olha, ricos, as vossas riquezas vai ter ferrugem, a traça vai destruir a vossa riqueza. Eu nunca vi ouro enferrujar, mas Tiago está dizendo aqui que aos olhos de Deus, o ouro dos ricos vai enferrujar. Não é verdade? Então existe uma diferença, meu irmão. Aprenda isso aqui em nome de Jesus. Existe uma diferença entre ser próspero e ser rico. Queira ser próspero, não queira ser rico. Porque aonde você estiver, a situação que estiver o mundo, a crise, pode você passar um momento de crise tão grande no Brasil, em que Deus o livre, Deus te livre dessa situação, que Deus nos livre disso. Mas pode acontecer de uma situação muito grave e as pessoas ficarem sem dinheiro. Aí vai ser conhecido o coração das pessoas. Aí vai conhecer quem é o próspero e quem é o rico. É na situação da crise que a gente sabe quem é quem. É nessa situação. Aí o rico, que não é próspero, ele vai se desesperar e vai se matar. O próspero, que é próspero, ele não vai se desesperar, porque ele vai olhar para o alto, de onde vem o seu socorro, bem presente no dia da angústia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então há diferença entre ser próspero e ser rico. Segunda coisa, há diferença entre ser rico e ser pobre dentro de si mesmo. Dentro de nós mesmos há uma diferença. Você sabia? Porque o Evangelho é consciência. Evangelho é consciência. Dentro de nós há uma diferença entre ser rico e ser pobre. Dentro de nós. Não é fora de nós, é dentro. Conheci uma pessoa que, pobre, situação muito pobre financeiramente, tinha um emprego de um salário mínimo, mas acredite, meus irmãos, pisava no chão qualquer jeito. A pobreza não estava ensinando.
era crente e a pobreza não ensinou. Ela não se deixava ensinar. Ela não estava entendendo que a pobreza que ela tinha era um ensinamento de Deus para que ela pudesse ter um trampolim, pular e ser próspera. Ela era pobre, tanto materialmente como espiritualmente. Ela era pobre, era fraca, pisava no chão que era o jeito. Então a diferença é dentro de si. A pessoa pode ser pobre e rica de Deus dentro de si. A pessoa pode ser rica e pobre de Deus dentro de si. Sabe disso? Tem muita gente que pode ser assim. Preste bem atenção. 3. A diferença entre o rico e o pobre no texto de Tiago. Você notou ou não? Você notou aí ou não? Verso de 1 a 6. Vou reler para você prestar atenção. E olha a diferença. Verso de 1 a 6. Você gosta de ler a Bíblia, meu irmão? Preste atenção. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo e não vos resistiu. Você notou a diferença aí, né? Contra o rico? O rico por Deus condenou. A palavra de Tiago foi direcionada: vocês estão condenados, porque vocês estão destruindo os coitados dos pobres. Vocês estão maltratando os pobres. Vocês estão excluindo os pobres. Estão rejeitando os pobres. São estes os termos. Aí, você é interessante. Quem se arrependeu? Os pobres. Os pobres se arrependeram de forma tal nessa igreja que clamaram a Deus pela situação complicadíssima que eles estavam passando, pela perseguição aos ricos. Eles clamaram a Deus, diz o texto sagrado, e o Senhor dos Exércitos ouviu o clamor dos pobres. Nossa, acabou os conflitos. Enquanto no capítulo 4, 3, 2, 1, você vê eles conflitando, humilhando, e o outro se sentindo humilhado e se protegendo. Nesse momento, os pobres, dentro do seu quebrantamento, o pobre disse assim: Senhor dos Exércitos, nos socorre, porque nós não estamos sendo humilhados, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo destruídos, nós estamos sendo desrodeados pelos ricos. O Senhor ouviu a oração deles e condenou a riqueza deles. A roupa deles encheu de traça, o ouro deles enferrujado, a maldição sobre os ricos que não tinham o coração voltado para Deus. Então há diferença entre o rico e o pobre no texto de Tiago. A quarta coisa, nós podemos ver aí no verso 1 a 6. Quarta coisa, há diferença entre o rico e o pobre para Deus e o Pai Celestial. Nós vimos que há diferença na questão de ser próspero e rico. Nós vimos a diferença entre rico e pobre dentro de si. Vimos a diferença entre pobre e rico na questão do texto, e a diferença para Deus. Na cosmovisão de Deus, na celestial visão de Deus, existe uma diferença muito grande entre o rico e o pobre. O próprio Jesus disse que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Foi Jesus que disse. Jesus também, certa feita, ele falou sobre dois textos falando de rico, jovem rico. Jesus falou sobre o jovem rico muito próspero, com toda a sua riqueza, chega para Jesus e diz: mestre, o que é que eu tenho que fazer para que eu possa ser um dos seus seguidores? Eu guardo os mandamentos, eu guardo os estatutos,
Eu faço todas as coisas conforme a lei de Moisés. O que é que deve fazer? Jesus disse, uma coisa só te falta. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres e segue. A Bíblia diz que aquele jovem entristeceu-se, baixou a sua cabeça, olhou para a sua riqueza e seguiu com a sua riqueza. Quem era o Deus dele? O Deus dele era a riqueza. O Deus dele era o dinheiro. Não era Jesus, não era o Deus Pai. Então Jesus, de certa forma, Jesus descobriu o que tinha no coração daquele jovem rico. O pecado daquele jovem rico era ambição, era cobiça por coisas materiais. E por isso Jesus foi até o pecado dele e disse, agora tu tem a chance de se libertar do teu pecado. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Outro texto Jesus fala sobre isso também. O rico e o Lázaro. Parábola do rico e do Lázaro. Jesus, falando sobre o rico e sobre o Lázaro, Jesus deixou muito claro a condição na visão de Deus do rico e do pobre. Lázaro aceitou Jesus. Lázaro, no aceitar Jesus, ficou próspero espiritualmente, mas não ficou próspero materialmente. Lázaro ficou sofrendo nas ruas. Não tinha família, não tinha descendência, não tinha herança. Lázaro não tinha nada senão a sujeira da rua, as calçadas da rua e uma migalha de pão que alguém desse para ele. Mas um dia ele ouviu Jesus e disse, eu entrego a minha vida. E Jesus não prometeu para ele mansões na terra. Jesus não prometeu para Lázaro que ele agora ia andar de camelos e cavalos árabes, que ele ia andar de jumento. Jesus prometeu a Lázaro o que prometeu ao ladrão na cruz: estarás comigo no paraíso. Comigo estarás no paraíso. Prometeu a ele uma mansão no céu. E acredite, pelo coração de Lázaro, ele queria nem que fosse um quartinho só, um vão só, que ele se deitasse e descansasse de toda injustiça social que ele passou na terra. Acredite, é isso mesmo. E a Bíblia diz que o rico que humilhou Lázaro, o mesmo rico morreu ao mesmo tempo que o Lázaro morreu. O rico esqueceu que humilhou aquele pobre Lázaro que tinha Jesus. O rico que tinha tantas coisas e que poderia socorrer Lázaro, que poderia dar remédio para suas feridas. E o rico não recebeu uma mansão no céu, porque não tinha Jesus no seu coração. O rico foi lançado ao inferno. O próprio Jesus diz, meu irmão, em Jesus, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E abrigo seguro nele achei. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração é de Jesus, o teu tesouro é Jesus. E louvado seja Ele. Outra coisa que Tiago, ele coloca no texto, a partir do verso 7. Versículo 7. Ele fala sobre a paciência. Sejam pacientes nos sofrimentos dessa vida. Resumidamente, Tiago, ele quis dizer o seguinte: olha, meu irmão, você que está sofrendo, você que está em dias com Deus, sua vida espiritual está bem, você foge do pecado, você renuncia o pecado, você renuncia todas as coisas, você abandona o pecado, você luta contra o pecado, você vive uma turbulência lutando contra. Saiba de uma coisa, seja paciente nos sofrimentos desta vida, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Observando essa questão da paciência, me lembrei de Jó. A palavra de Deus fala que Jó, um homem rico, próspero, família, tudo em harmonia na família de Jó. Tudo ia muito bem na família de Jó, muito parecido com nossas famílias. Tudo muito organizado, tudo muito perfeito, tudo muito pontual.
E aí, um dia Satanás chega para Deus e faz uma. E Deus diz para Satanás e diz assim: você viu lá? Você gosta de passear no mundo? Você gosta de fazer um passeio lá no mundo? Você gosta de rodear o mundo? Você viu meu servo Jó lá? Homem íntegro. Deus elogiou Jó. Homem íntegro. Homem justo. Temente a mim. Você viu? Notou lá o Lúcifer? O Satanás. Você viu? Satanás astutamente. Tudo bem. Ele tem tudo. É fácil para ele ser justo, ser íntegro, ser fervoroso. Permite que eu toque nele. Eu quero ver se ele realmente vai se manter íntegro, forte, justo. Deus concedeu e disse: vamos toque da vida dele. Nossa, eu vendo esse texto esses dias, eu fiquei assim, cada vez que eu vejo é um choque. Porque veja bem, uma pessoa próspera como Jó, um homem que fugia do pecado, um homem que resistia ao diabo, e acontecer toda aquela desgraça uma atrás da outra, não é brincadeira não. Foi lá o correio da mal notícia. Chegou o empregado de Jó e disse: correio da mal notícia, o e-mail mal, a mensagem do e-mail ruim chegou para Jó. Assim: Jó, patrão, desceu o fogo do céu e consumiu as suas ovelhas. Aí vem o outro, correio da mal notícia: patrão, agora foi os bois. Veio outro correio da mal notícia e disse: agora foi todos os teus empregados e só sobrou eu. Está contando a história. Aí chegou o último e disse assim: patrão, agora foi toda a tua família enquanto estava ceando debaixo da casa, morreu todos os teus filhos. Ficasse sem descendente. Jó perdeu tudo. Para complicar mais a vida de Jó, Jó não tinha uma boa esposa. Porque a gente conhece uma pessoa na hora da aflição, não é na hora das coisas boas. Na hora que você está tomando um sorvete, tomando uma Coca-Cola, comendo uma pizza, é tudo muito maravilhoso, tudo muito bom. Mas na hora da crise é que a gente conhece o coração da pessoa. E Jó não casou para ter uma esposa boa, não. Chega a esposa de Jó e diz: tá vendo aí? Olha a situação da sua vida. Amaldiçoa esse teu Deus, esse é um desgraçado, esse Deus não presta. Sai dessa vida, larga esse Deus. E Jó continuou firme. Daí chegam os amigos de Jó. E é um debate louco. Eles passam o tempo calado, se comove com Jó. E aí começa aquele debate louco. Porque Deus fez as estrelas? Porque não sei o que, murmuração, reclamando da vida. Não sei o que, e Jó respondendo. Daqui a pouco Deus entra em cena e diz assim: olha, presta atenção, Jó. Eu vou te abençoar, vou te dar 42. Eu vou te abençoar, mas olha, eu estou chateado contigo. Você murmurou e esses teus amigos também. Aí Jó se arrepende e diz para os amigos: olha, Deus mandou a gente se arrepender porque a gente está tudo murmurando. E os amigos de Jó também se arrependem. E Deus conserta tudo. O que acontece com Jó? Diz o próprio Tiago aqui no texto, verso 7 em diante. O próprio Tiago faz razão ao próprio Jó, dizendo que ele teve toda uma. Foi ao fundo do poço, teve toda uma destruição material. No final, Deus deu muito mais a ele. Deu 100 vezes mais. Então, o nosso Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, tão amoroso, que apesar de nós sermos tão falhos e tão limitados, como diz o apóstolo Paulo, e cada um de nós aqui não podemos ser testados além das nossas forças. Nós temos um limite. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus, depois de toda a tribulação, se aprovar os fogos, no meio do fogo, Deus dá muito mais do que nós já temos. Foi na cruz, onde um dia os sofrimentos, meu irmão, não podem roubar a esperança da vida do Senhor. Versículo 7 ele fala isso: olha, cuidado, quando você estiver sofrendo,
Não deixe roubar a esperança da vinda de Cristo. E agora minha A outra coisa ele diz, olha, não deixe o sofrimento enfraquecer, verso 8, enfraquecer o seu coração e a sua fé. Cuidado. Ele fala também, no verso 9, que os sofrimentos não podem nos levar a se queixar, murmurar, reclamar uns dos outros. Isso aqui é muito importante você aprender. Você precisa aprender. Preste atenção. É natural o ser humano sofrer. Ele mostra o que tem no seu coração. Se você quiser ler um livro bom que mostra sobre isso, leia o livro Perfil de Três Reis, da editora Vida. Perfil de Três Reis. É o perfil do rei Saul, o perfil do rei Davi e o perfil do rei Absalão. Leia o Perfil de Três Reis. É um livrinho fininho. Você lê em uma semana, até 1 hora. Ali mostra o coração do ser humano. O perfil daqueles 3 reis mostra o coração. A pessoa quando está... A gente não conhece a pessoa quando está tudo bom, não, irmão. A gente conhece a pessoa quando está passando na aflição. Isso no carro inflamado dela, que você conhece ela. Você vai ver a reação. Veja bem, ele está dizendo aqui que tem que ter cuidado que nos sofrimentos, às vezes tem pessoas que colocam a culpa em tudo. Igual o Jardim do Éden. Você lembra lá? Deus chegou no Jardim do Éden e disse assim: Adão, cadê você, Adão? Sobre mim a espada da lei. E aí Deus percebe que ele já sabia que ele tinha pecado. Aí, quando se revela o pecado, aí um fica jogando a culpa pro outro, né? Adão diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Tu me deste uma mulher ruim, Senhor. Foi ela que me induziu a pecar. Aí a mulher, por sua vez, com a batata quente queimando nas mãos, jogou, rebola, como diz aqui no Ceará, rebolou, jogou para o diabo. Disse assim: não, foi a serpente. A culpada é a serpente. Foi ela que me enganou. Meu irmão, a gente tem que acabar com uma coisa. A gente tem que acabar com uma coisa. Quando a gente estiver sofrendo, e se o sofrimento foi provocado por nós mesmos, principalmente, ou seja, pelo diabo, não coloque a culpa em Deus. Não coloque a culpa nas pessoas e não coloque a culpa na igreja. Você escutou o que eu falei? Você está aqui ou está? Presta atenção. Quando você estiver sofrendo, você não coloque culpa em Deus, não coloque culpa na igreja e não coloque a culpa nas pessoas. 3 coisinhas que a gente tem que saber. Primeiro, porque Deus nos ensina que quando estamos passando por sofrimento é um momento de crescimento, não de derrota. Primeira coisa. Segunda coisa, não coloque a culpa nas pessoas, porque o problema é seu. E as pessoas têm os seus problemas também, então não coloque a culpa sobre elas, não, elas também têm problema. Não coloque a culpa na igreja, porque o problema é seu. E a igreja tem que viver o princípio da palavra de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você pode ter a igreja está à disposição para ajudar. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Como dizia o meu pastor, como é que a gente sabe se a pessoa está sofrendo se ela não manifesta o que tem no coração dela? A gente não adivinha, meu irmão, quando a pessoa está sofrendo. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, no verso 13 ao 20, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ele fala assim: há alguém sofrendo, meu pecado, busque a Deus sobre mim em oração. Há alguém feliz, alegre, cante louvores. Apressado. Entendeu, meu irmão? A analogia. A Bíblia afirma em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Os outros presos o ouviram e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. No sofrimento, Paulo e Silas estavam algemados, acorrentados, presos injustamente. Eles não cometeram crime. E aí, naquele sofrimento, eles cantaram hinos ao Senhor. Eles se alegraram na presença do Senhor, ficaram felizes. O lugar abalou-se, as correntes caíram, as algemas também. O texto mostra pra gente, meus irmãos, se alguém, você está sofrendo, não é vergonhoso. Nós ocidentais temos uma pequena dificuldade quando a gente está sofrendo, a gente ficar calado e não dizer o que está sofrendo. A Bíblia está nos ensinando aqui, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia, está nos ensinando aqui que se a gente está sofrendo, devemos buscar oração com alguém. A Bíblia está ensinando aqui, se a gente está alegre, feliz, festejando, devemos estar alegres e festejantes com aquele que festeja. Então eu acho interessante que Paulo e Silas, no momento do sofrimento, ao invés de eles reclamarem da vida, sofrerem, gritarem, gemerem, o que foi que Paulo e Silas fizeram? Cantaram hinos ao Senhor, de tão espirituais que eles eram. Então, quando alguém está sofrendo, que chamemos, ele diz aí o quê? Os presbíteros. Eu tenho uma palavra sobre isso no ensinamento. As pessoas confundem muito presbítero como se fosse um cargo à parte de outros. A Bíblia instituiu pastores e diáconos. Presbítero da Bíblia, como diz lá em Timóteo capítulo 3, é a mesma coisa que bispo, que logo é a mesma coisa que pastor. É a mesma coisa, é a mesma função. Ele não está falando de funções diferenciadas. Então quando ele diz aqui, chame os presbíteros para orar, ele chama os pastores da igreja para orar. Era o hábito da igreja também ungir com óleo. Naquela época, era um hábito judaico. A igreja que estava em transição de judaísmo para cristianismo, logicamente, a igreja ia continuar com alguns hábitos judaicos. Com o tempo ela tirou. Mas isso não é regra hoje para a gente sair com óleo aí ungindo as pessoas. Isso é do tempo das sinagogas que eram transformadas em igrejas cristãs. Ele também fala a questão de confessar os pecados uns aos outros. Meu irmão, se a gente comete um pecado e fica guardado no nosso coração e a gente não confessa o nosso pecado, acredite no que eu estou dizendo, Provérbios diz que aquele que guarda o pecado e não confessa não prosperará. Você sabia disso? A pessoa que comete pecado e não confessa o seu pecado, ela não prospera. Sabe por quê? Porque o pecado começa a destruir ela por dentro. A consciência dela começa a pesar, a consciência dela começa a se destruir, porque ela não confessou o pecado que era para ter confessado. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que haja cura. E sabia que o pecado leva a pessoa à enfermidade? Você viu o texto dizendo aí? Você notou? O pecado faz a pessoa ficar enferma. Ela vai destruindo toda a pessoa que ela vai ficando. Aí ele diz: havendo perdão de pecados, haverá cura para a enfermidade. O pecado não só traz danos psicológicos, o pecado também traz danos físicos, meu irmão. E ele finaliza 19 ao 20. Meus irmãos, eu desenvolvi aqui dizendo: quando as pessoas que estão desviadas da verdade forem trazidas de volta, lembre-se que quem traz e converte o pecador do seu erro salvará a vida deste e fará com que muitos pecados desviados sejam perdoados. Ou seja, queridos, você conhece alguém que está afastado das coisas de Deus, não ouve mais a Bíblia, não vê a igreja frequentemente, não ora mais sobre Deus, não busca a presença de Deus?
já não tem mais firmeza na fé, as suas conversas são conversas que não produzem fruto espiritual. Você conhece alguém assim, meu irmão? A Bíblia está nos dizendo essa noite o seguinte: se você conseguir convencer essa pessoa a se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, você vai conseguir tirar ela, além daquela situação espiritual ruim, ela vai ficar com a vida totalmente perdoada de todos os seus pecados. Apressado fugi, em Jesus Totalmente perdoada. me escondi e Nesse momento, abrigo seguro a gente precisa conhecer qual é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia não é mensagens polêmicas para deixar as pessoas em parafuso, em dúvida, cheias de interrogações e ir para casa. Você sabe qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia é simples. Jesus veio por mim. Jesus perdoa os meus pecados. Jesus vai voltar. Essa é a mensagem. E hoje eu preguei conscientemente. Preguei o arrependimento. E aí eu te convido nesse momento a você fechar seus olhos, baixar sua cabeça, porque eu tenho certeza que eu não posso perdoar teus pecados. Tenho a convicção que eu não perdoo teu pecado. Tenho a convicção que eu não posso te tirar com as minhas forças da situação espiritual ruim que você está. Mas eu sei que Jesus te tira. Eu sei que se você agora abrir o seu coração, se você nesse momento disser assim: Deus, me ajude, porque eu não consigo vencer uma natureza que eu tenho, eu não consigo vencer este pecado, eu ando erroneamente na tua presença. E você pode dizer a Deus com suas palavras que está arrependido. Dessa graça sem par, e do céu E se libertar trouxe o nosso da condenação, Jesus. se libertar dos danos que o pecado causa contra você. Lembre-se, o pecado traz dano espiritual, psicológico e físico. Morreu na cruz, Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com o pecado. foi na cruz, Ore a foi na Deus no seu cruz, lugar. onde E que um Deus abençoe dia em nome de Jesus. meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia